pela liderança da minoria. Quem concede a palavra por 5 minutos, deputado Baldi. Presidente, eu agradeço muito, mas eu gostaria de fazer algumas considerações. Em virtude de que muito já foi falado aqui, né, pela nobre servidora, a doutora Luciene, que não sei se então diretora ou colaboradora do BNDES, as questões do projeto que liga ao Porto de Mariel. Sobre as denúncias que foram veiculadas na revista, no último final de semana, na revista Época, a senhora afirmou aqui que não houveram discussões sobre o financiamento em 2010 e 2011, sendo que eles já foram estabelecidos em 2009. Mas é o que me consta nos documentos da Câmara de Comércio Exterior, o primeiro empréstimo liberado para Cuba, dentro do projeto do Porto de Mariel, foi uma autoestrada em 2008, no valor de 51 milhões de dólares. O segundo empréstimo, no ano de 2009, ao Porto de Mariel, no valor de 127 milhões e 900 mil dólares. O terceiro empréstimo no Porto de Mariel para uma tranche em 2010, que deveria haver de ser aprovada pelo Conselho e pela CAMEX, em 2010, no valor de 158 milhões de dólares, e em 2011, o valor de 116 milhões de dólares. Sendo que todos estes empréstimos foram concedidos ao Porto e à Autoestrada Nacional, que dá o ingresso à Havana, pelo prazo de 25 anos. E esses 25 anos são diferentes de, por exemplo, do que o próprio banco financiou o Porto em Moçambique. Aqui, o Porto de Beira. O mesmo banco, o BNDES, financia o Porto de Beira, em Moçambique, um país que tem condições políticas muito diferentes do de Cuba, pelo prazo de 15 anos. Então, nós queríamos entender qual é a distinção de Cuba com Moçambique, que são países, né, que vivem com acordos com o Brasil, porque fizemos um empréstimo com 25 anos para Cuba, com 5 anos de carência, e Moçambique com 15 anos, com 5 anos de carência, 4 anos de carência, salvo engano. E os valores de 300 milhões de dólares para Moçambique, com a mesma equalização, e em torno de 675 milhões de dólares, aos quais 453 milhões de dólares seriam para exportação brasileira. Então, houve sim, né, conforme foi mencionado pela revista, a interferência para que houvesse as liberações das tranches entre 2010 e 2011. Elas coincidem com os prazos que foram registrados pelo referido veículo. As reuniões da Câmara de Comércio Exterior, realizada em 2011 e em 2012, para que a tranche, ao exemplo da tranche de 2011, ela foi alinhada na reunião do dia 25 de janeiro de 2012, às 15 horas e 30 minutos, com a ata 85ª do Conselho da Câmara de Comércio Exterior, que é onde o PROEX, Equalização e FGE do Porto de Mariel, resolveu sobre a tranche de 2011, o equivalente a 150 milhões de dólares, e um crédito adicional no valor de 230 milhões de dólares. Então, quer dizer, as discussões que houveram e esse tráfico, suposto tráfico de influência, aonde o ex-presidente Lula é acusado em um inquérito pelo Ministério Público Federal e pelo veículo de comunicação, coincidem com os prazos que as resoluções da Câmara, elas ocorreram. Então, essas decisões aprovaram o pagamento da tranche de 2010, aprovaram que ocorreu em 2011, em uma reunião que coincide muito proximamente com os prazos colocados pelo veículo, e em 2012, com uma liberação de 150 milhões referente ao pagamento de 2011 e, fundamentalmente, para um crédito adicional de um valor de 230 milhões de dólares. Então, quer dizer, mesmo nós recebendo garantias com o próprio Tesouro, que são títulos da dívida do Tesouro, que o COFIG ele faz isso. Nós emprestamos dinheiro do Tesouro e a garantia é o dinheiro do Tesouro. Esse crédito de 230 milhões de dólares adicionais, eles receberiam garantias com recebíveis, seja do Porto de Mariel, seja com as vendas do fumo, de fato, que é em torno de 400 milhões de dólares ao ano. E se o Cuba não conseguisse pagar a empresa, obviamente, não conseguiria pagar o BNDES, porque o empréstimo não é a Cuba, o empréstimo é para a empresa exportadora, salvo engano. Né? Pelo menos foi colocado aqui pelo presidente. O empréstimo é colocado no Brasil, aqui, para que pudesse ser feito pelo exportador, porque as informações são divergentes. E os veículos colocam de uma forma clara e concisa que eles realmente coincidem com as decisões que foram tomadas aqui nas reuniões da Câmara de Comércio Exterior, que define os empréstimos especiais, específicos, né, e diferenciados, como é o caso, né, desse que foi resolvido em 2011 e em 2012. Para encerrar, por então, gentileza. eu gostaria muito, senhor presidente,
que nós pudéssemos aqui apreciar a convocação do ex-presidente Lula, sim, porque há indícios desse suposto tráfico de influência, as suas viagens que foram feitas ao país de Cuba, financiadas por empreiteiras que fizeram obras no país, isso temos aqui como comprovar essas alegações, para que a gente pudesse esclarecer, senhor presidente, porque há reuniões da Câmara de Comércio Exterior que definem claramente esses empréstimos, essas tranches. A primeira foi em 2008, diferente do que disse a senhora Luciene, e a última foi em 2011, sendo que ainda houve um crédito adicional a partir de janeiro de 2012. Então, muito obrigado, senhor. Agradeço, Vossa Excelência. Deputado Zaratini. Só queria entender se o deputado falou pela liderança. Falou pela liderança da minoria. Com certeza não estava inquirindo.